Meus queridos irmãos em Cristo, nós queremos cumprimentar todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de compartilhar, sim, a palavra do Senhor, né? É bem verdade que Deus, irmãos, Ele tem sido compassivo para conosco. O Senhor é aquele que tem guardado a tua igreja, o Senhor é aquele que tem preservado o povo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa ocasião, irmãos, eu queria compartilhar um texto com os irmãos. Eu queria pedir que você, em sua casa, estivesse abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, né? No livro de Oséias, eu queria me utilizar desse texto para a nossa palavra de hoje, né? Para que o Senhor venha falar o nosso coração e venha falar, irmãos, não aquilo que eu e você queremos, mas o que o Senhor tem para falar, né? Então, eu peço a você que estivesse abrindo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 5, versículo 15, certo? Oséias 5, 15. E depois nós vamos ler o capítulo 6, do 1 ao 6, tá ok? Muito bem, então abra aí e vamos fazermos essa leitura que está escrito da seguinte forma: irei e voltarei para o meu lugar, até que se conheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, 6:1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos saíram como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, eu queria compartilhar esse texto com os irmãos e eu queria dar um tema a esse texto, um tema para a nossa palavra de hoje. E o nosso tema seria o propósito de Deus para punir o seu povo. O propósito de Deus para punir o seu povo. Meus amados irmãos, quando nós falamos o propósito de Deus para punir, para disciplinar o seu povo, talvez não soa muito bem em nossos ouvidos. Talvez nós já ficamos imaginando o propósito de Deus em punir, em castigar, em disciplinar o seu povo. Quais são os propósitos de Deus, irmãos? Um meio de punir e um meio de disciplinar o seu povo. É de suma importância, irmãos, nós nesse período paramos e lêssemos e meditássemos na palavra de Deus, por meio dos profetas menores, irmãos. Nós fazia uma análise, nós olhava pelo retrovisor da história e vimos, irmãos, claramente Deus, o Senhor soberano sobre todas as coisas, que escolheu um povo e amou esse povo. Mas em todas as épocas, irmão, nós vimos e contemplamos a mão de Deus, não somente cuidando desse povo, mas contemplamos
a mão poderosa de Deus muitas vezes pesando sobre esse povo, disciplinando. E vale ressaltar, irmãos, que a disciplina, de Deus, a forma que Deus pune o povo, não é porque Deus não ama o povo. Não, irmãos, ao contrário, Deus pune, Deus disciplina o seu povo, porque Deus ama, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia nos informa que Deus, ele disciplina, ele corrige justamente aquele que recebe por filho. Deus disciplina, e louvado seja o nome do Senhor. E olhando para esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, é de suma importância percebermos que Deus, irmãos, havia se retirado do meio desse povo. Se você voltar aí os seus olhos para o versículo 6 do 5, está escrito: estes irão com seus rebanhos e seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Meus queridos e amados irmãos, Deus havia se retirado do meio desse povo. Deus teria se retirado desse povo, pois não suportava mais a forma que esse povo vivia. Se nós formos para o livro de Malaquias, nós contemplamos várias vezes, irmãos, o Senhor olhando para o povo, dizendo: eu não tenho prazer no culto de vocês, não tenho prazer mais em vocês, vocês me desprezaram, vocês me abandonaram, irmãos. E nesse texto aqui não é diferente. Oséias, irmãos, faz questão de expor justamente a vida desse povo, como esse povo vivia, e Deus levanta Oséias justamente com um propósito, irmão, de dizer o que ia fazer com esse povo, e uma possível, irmãos, também condição, se esse povo se voltasse para o Senhor. Então, com base nesse texto, eu queria trazer para os amados irmãos, qual era o propósito de Deus, irmãos, de punir esse povo. Qual o propósito de Deus em punir nações? Qual o propósito de Deus, irmãos, nos dias atuais que nós estamos vivendo, o dia onde uma calamidade, esse vírus tem assolado nosso países inteiros. Quais são, irmãos, os propósitos de Deus em meio a tudo isso? É difícil nós até nos pararmos e fazermos essa análise, fazermos essa olhada, irmãos. Nós temos dificuldade em entender, o meio de tudo isso que está passando. E talvez muitos nem ao menos façam a pergunta: mas por que todas essas coisas? E a igreja do Senhor precisa, irmãos, olhar para o retrovisor da história, contemplar a história do povo de Deus, pois o povo de Deus, irmão, é aquele que Deus vem conduzindo, toda a história nós contemplamos a mão poderosa do Senhor. E a primeira coisa que eu queria destacar para os irmãos está aí no versículo 15, a parte B, que é a primeira coisa, o primeiro objetivo de Deus está punindo esse povo. Primeiro, para que houvesse um reconhecimento do erro. Se você for aí para o versículo 15, está escrito justamente assim: irei e voltarei para o meu lugar até que reconheçam culpados. Esse era o objetivo de Deus, irmãos. O objetivo do Senhor com esse povo era esse, para que eles reconhecessem que tinham errado, para reconhecer a culpa deles. O objetivo de Deus é esse, irmão. O objetivo de Deus não é destruir o seu povo. Não, irmãos. Deus levanta certas situações, de toda a história bíblica, em toda a história que nós vivemos nos dias atuais. O propósito de Deus, irmãos, é para que leve o povo a uma reflexão, é para que leve o povo ao arrependimento, irmãos. Mas, meus queridos irmãos, como tem sido difícil, irmãos, pregarmos nesses dias, às vezes há algumas dificuldades já em certos temas que nós devemos abordar, pois muitas pessoas não têm mais ouvidos para ouvir sobre arrependimento, sobre uma vida de santidade, sobre uma vida de comprometimento com o Senhor, irmãos. Mas aqui, irmão, nesse texto, nós vemos claramente o objetivo de Deus. Deus estava punindo eles, Deus levanta os assírios para punir esse povo com esse propósito. Deus diz até que eles reconheçam
o seu erro, até que eles parem e vejam onde eles erraram, irmãos. Esse, irmãos, foi o objetivo do Senhor. E se nós formos, por exemplo, lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, né? O Senhor Jesus dá uma análise da igreja de Éfeso, e o Senhor Jesus fala àquela igreja, irmãos, da seguinte forma, né? Deus olha para ela, a forma que as eventos aconselho a vocês, né? Lembre-se onde caiu e volte às práticas do primeiro amor. Meus queridos irmãos, como isso é importante para a igreja, irmãos, como isso é importante para o povo de Deus, o reconhecimento, né? O reconhecimento que estamos errados, o reconhecimento que erramos e que precisamos, irmãos, voltar para o Senhor, precisamos voltar desesperadamente, irmãos, a entender a vontade do Senhor em meio e tudo que nós passamos, irmãos. Meus amados irmãos, não há possibilidade nenhuma, irmãos, de haver restauração, irmãos, se não houver o reconhecimento, se não houver a igreja parar e contemplar onde tem errado, irmãos, para que o Senhor venha, irmão, e restaure a nossa sorte. Salmo 126, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Meus queridos e amados irmãos, e o segundo ponto que eu queria destacar nessa ocasião é o propósito de Deus. Quais eram os propósitos de Deus em meio a tudo isso? O primeiro era para até que houvesse um reconhecimento do erro. O segundo, irmãos, o reconhecimento de quem fez a ferida. Era outro propósito que Deus, irmãos, tinha com esse povo, até que eles reconhecessem quem havia feito a ferida. Está aí no versículo, irmãos, 1 e 2 do capítulo 6, que diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Meus amados irmãos, como isso é difícil para nós, irmãos. Como isso tem sido difícil para a igreja contemporânea. Entender essas questões, entender a mão de Deus em meio a certas calamidades. Tem sido muito difícil, irmãos, para a igreja do Senhor entender essas questões. Mas o texto é claro. O texto é claro que o povo, irmãos do Senhor, o povo de Deus, eles havia reconhecido, irmãos, né? Eles, olha, Deus fez a ferida, né? Deus fez a ferida, Ele nos despedaçou, mas também outra coisa, é Ele quem sara, irmãos. Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que faz a ferida, mas Deus, é o mesmo Deus que sara, irmãos. Meus queridos, amados irmãos, a igreja contemporânea, a igreja da nossa atualidade, irmãos, tem deixado de lado, tem deixado de expor, irmãos, a soberania de Deus em meio a todas as coisas, irmão. Como tem, irmãos, sido difícil para a igreja entender, irmãos. Esses dias eu deparei conversando com um cidadão e ele disse que essa situação que nós estávamos vivendo vinha de Satanás, Satanás tinha feito isso. Outros disseram, não, foi a China quem criou esse vírus. E fica essas argumentações, irmãos, todas. Mas não há um reconhecimento, irmãos. Não há um reconhecimento que Deus é soberano da história. Não há um reconhecimento que Deus é aquele que faz todas as coisas, irmãos. Né? Não há um reconhecimento como, por exemplo, o patriarca Jó. Quando a mulher de Jó chega para Jó, ele diz, olha, você ainda conserva-se puro diante do seu Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó, irmão, faz uma grande declaração ali. Jó olha para sua esposa e diz da seguinte forma: será que nós recebemos somente o bem de Deus e não podemos receber o mal? Meus queridos, amados irmãos, como nós precisamos, irmãos, como a igreja contemporânea precisa, irmãos, reconhecer a soberania de Deus
em meio a todas as coisas, em meio à catástrofe, em meio às dificuldades, em meio às crises. A igreja precisa exaltar a soberania de Deus. A nossa posição como cristão, como povo de Deus é: Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura. E um terceiro propósito, irmãos, para Deus punir esse povo, está aí no versículo de número 3. Era para que houvesse um conhecimento do Senhor. Está aí no versículo 3 que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus amados irmãos, como isso é importante, irmãos, o conhecimento do Senhor. Mas esse povo conhecia o Senhor, irmãos. Esse povo, eles tinham entendimento quem era o Senhor, irmãos. Mas, irmãos, o conhecimento que esse povo, irmãos, tinha do Senhor era um conhecimento superficial. Eles até cultuavam o Senhor, prestavam seus cultos ao Senhor, tinham a intenção de trazer as suas ofertas ao Senhor, irmãos. Mas o conhecimento que eles tinham, irmãos, do Senhor, era um conhecimento superficial, irmãos. Era um conhecimento que eles tinham de Deus, como Deus recebia o culto dele, a forma que eles estavam, como eles estavam vivendo, irmãos. Era a atitude deles, irmãos. E deixa eu dizer um negócio para os irmãos. O conhecimento de Deus, irmãos, é importante por quê, irmãos? Porque a forma que nós conhecemos ao Senhor é a forma que nós vamos adorar o Senhor. Não vamos adorar a Deus de outra forma, senão aqui nós conhecemos ao Senhor. Como nós temos conhecido ao Senhor? Como nós temos prestado o nosso culto ao Senhor? Porque, irmãos, a forma que nós prestamos nosso culto é reflexo de como nós conhecemos a Deus, irmãos. Esse povo aqui, irmãos, conheciam a Deus. Tinham um conhecimento do Senhor, mas era um conhecimento, irmãos, supérfluo. Era um conhecimento superficial, irmãos, de Deus, irmãos. Às vezes, hoje ainda, as pessoas têm um conhecimento de Deus e muitos até reduz a grandeza de Deus. Por quê? Porque há um conhecimento superficial, irmãos. Há um conhecimento que Deus, ele é limitado. Que Deus, ele não está no controle de todas as coisas, irmãos. Essa é a imagem que muitos têm criado de Deus. Muitos não têm criado a imagem de um Deus soberano, um Deus que julga a nação, um Deus que pune reis, um Deus que abate reis, levanta reis. Muitos perderam, irmãos, essa visão, irmãos, do Deus da Bíblia, irmãos. O Deus da Bíblia, irmãos, é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus amoroso, irmãos. Meus queridos amados irmãos, corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E por fim, irmãos, o versículo de número 4, Deus faz um lamento pela inconstância do amor. Meus amados irmãos, confira o texto comigo, irmãos, que diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Meus amados irmãos, Deus faz um lamento, irmãos, aqui, irmãos, sobre um amor inconstante daquele povo. Deus, irmãos, fala para ele e diz: que te farei, ó Judá, que te farei, ó Efraim. Pois o amor de vocês é como a nuvem da manhã, é como o orvalho que cedo passa. Meus amados irmãos, como é importante, irmãos, fazermos esse análise, irmãos.
nas nossas declarações, do amor que nós declaramos para o nosso Deus, irmãos. Talvez muitas declarações do nosso amor que nós declaramos ao Senhor, que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas talvez, irmãos, na prática tem sido outra forma. Na prática não tem condizido com aquilo que nós dizemos, que confessamos com a nossa boca, irmãos. Mas como isso é importante, irmãos. Nós estamos nesse período agora onde a igreja do Senhor está, o templo do Senhor está de portas fechadas. E muitos declaram já a saudade que está tendo do templo, a saudade dos cultos, o amor que tem pela igreja, pelo templo, de estar reunido. Muitos irmãos têm feito essa declaração. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quando tudo isso passar, e a igreja do Senhor voltar a se reunir no templo, será que o nosso amor, irmãos, não vai estar como o amor desse povo? Um amor inconstante, um amor que era como a nuvem, como o orvalho que passava, irmãos. E a declaração de Deus, irmãos, que te farei, ó Judá, que te farei, ó Efraim. Meus queridos, amados irmãos, que nós reflitamos, irmãos, que nós reflitamos nas nossas declarações, que nós olhamos para o contexto que estamos vivendo e façamos uma análise, irmãos, da nossa adoração ao Senhor, que nós fazemos uma análise, irmãos, dos nossos cultos, do amor que declaramos ao nosso Deus, irmãos. É de suma importância, irmãos, nós ressaltarmos, onde nossos cultos estão suspensos do templo. E eu me lembro aqui da mulher samaritana conversando com o Senhor Jesus. E ela disse, olha, os judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. E Jesus olha para ela, irmão, e diz, olha, está chegando o dia, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meus queridos, amados irmãos, na nossa casa, irmãos, a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Na nossa casa deve ser onde nós adoramos ao Senhor. É de suma importância adorar o Senhor no tempo, irmãos, mas não perdemos essa perspectiva da nossa vida cristã. Na nossa vida cristã, nós prestarmos nosso culto de gratidão a Deus, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor de toda a terra, irmãos. E, por último, meus queridos, amados irmãos, o cuidado que devemos ter para não se tornar ritualista. Está aí no versículo 6 que diz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Meus amados irmãos, como isso é importante, irmãos, como isso é importante para a igreja contemporânea, não prestarmos o nosso culto como uma obrigação, talvez nós estamos preocupados nas nossas atividades, estamos preocupados com as programações da igreja, e muitas vezes, irmãos, isso tem se tornado ritualistas. E Deus faz um alerta para esse povo aqui, misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecer de Deus mais do que holocausto. Meus amados irmãos, que o Senhor, pela sua graça, venha fortalecer a igreja do Senhor. Que o Senhor, pela sua misericórdia, venha nos revestir de vigor, venha nos revestir com o Espírito Santo de Deus. E que nós, irmãos cristãos, olhamos, irmãos, para os fatos históricos bíblicos, irmãos, para nós não corrermos aos mesmos erros que muitos homens, servos de Deus, povo de Deus caíram, irmãos. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor venha sobre a igreja contemporânea,
né, que nós não passamos por meio de tudo isso sem antes fazermos uma reflexão, irmãos. Fazermos uma análise, irmãos, da nossa vida, dos nossos cultos, das nossas atividades, do nosso relacionamento com Deus, né? Em meio de tudo isso, irmãos, uma coisa eu sei: Deus, ele tem propósito. Deus, ele tem propósito no meio de todas essas coisas. Então, só recapitulando aqui. Então, o propósito de Deus, né, para esse povo era, primeiro, para que houvesse um reconhecimento. Segundo, o reconhecimento de quem fez a ferida. Terceiro, para que houvesse um conhecimento genuíno do Senhor. E por fim, irmãos, o lamento de Deus pela inconstância do amor do povo. E o cuidado para que nós não venhamos se tornarmos pessoas ritualistas. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, né? Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Eu queria fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Ó Deus amado, bendito seja o teu santo nome. Nós glorificamos, exaltamos ao Senhor, porque nós desfrutamos da tua graça, desfrutamos da tua bendita misericórdia. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem preservado o teu povo, o Senhor tem fortalecido, ó Deus, as nossas vidas, o Senhor tem preservado a tua igreja espalhada pelos 4 cantos dessa terra. E eu peço a Deus pela vida do povo de Deus, que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer, que o Senhor nos encha de vigor, nos encha de força, Deus, e nos conduza triunfantemente para glorificar o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. E nos estimula, nos encoraja, meu Deus, a viver uma vida que agrada ao Senhor, não importa as circunstâncias. Nós agradecemos ao Senhor e nós te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que o Senhor venha abençoar a igreja do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos.